Deuteronômio 17, 14 a 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como têm todas as gentes que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. De entre os teus irmãos porás sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que por longos dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Deus estava a dizer, antes de Israel entrar na terra prometida, Deus estava a dizer que eles iam, quando lá estivessem, desejar ter um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como têm todas as gentes que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor. Deus ia permitir que esse rei existisse, embora sabemos que Deus queria ser o rei de Israel. Conforme lemos no primeiro livro de Samuel 8:7, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo o que te disseram, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu, Senhor, não reinar sobre eles. Deus queria reinar sobre o seu povo, mas Deus sabia que quando eles entrassem na terra, eles iam olhar para as nações à volta e queriam também um rei como elas. Esse rei que o Senhor ia permitir, esse rei que Israel ia ter, seria escolhido por Deus dentre os homens de Israel. Aquele que escolher o Senhor, teu Deus, de entre os teus irmãos porás sobre ti. Não seria um estrangeiro. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Mas o facto de Deus escolher o rei, do rei ser escolhido por Deus, isso não ilibava o rei de fazer o que Deus disse que tinha que ser feito pelo rei. E conforme lemos aqui, eram 3 coisas principalmente. Primeira, o rei não poderia multiplicar cavalos indo ao Egito para o fazer. Lemos isso aqui. Sabemos, porém, que Salomão, filho do rei Davi, o rei Salomão, fez isso. Primeiro livro dos Reis, 10:28, nós lemos: E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e às manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. Salomão fez isto que o Senhor disse que o rei não deveria fazer. Outra coisa que Deus disse que o rei não deveria fazer era multiplicar para si mulheres. Lemos isso aqui. Sabemos, porém, que o rei Salomão fez isso. Lemos no primeiro livro dos Reis, 11:1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó. Ele amou Moabitas, Amonitas, Idomeias, Sidónias e Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A estas, todas estas mulheres, se uniu Salomão com amor. E mais ainda, o rei que Deus ia permitir que fosse levantado no meio do povo de Israel, ele teria que copiar a lei e lê-la todos os dias. Lemos isso aqui. Não sabemos se Salomão fez isso, mas muito provavelmente não fez, pois se o tivesse feito, as hipóteses de o seu coração ser corrompido seriam muito menores. Deus sabia que haveria um rei que ia fazer exatamente o que Deus disse para não ser feito. Por isso mesmo, Deus o disse,
e ficou registado. Deus não cobre na sua palavra todas as hipóteses do que podemos fazer ou não. O que Ele diz cirurgicamente, para nos alertar para aquilo que podemos e vamos fazer. A única forma de não fazer é ler, meditar todos os dias na palavra de Deus. Como o Senhor disse ao rei, ele devia ler todos os dias da sua vida, aprender a temer ao Senhor, guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. A única forma de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos é meditar todos os dias na sua palavra, crendo que o que Ele diz irá acontecer na nossa vida, como Deus disse que ia acontecer aqui. Vai acontecer se Deus não agir em nosso favor. Ou seja, o que Deus nos adverte na sua palavra para não fazermos, nós vamos fazer se Deus não operar sobrenaturalmente na nossa vida. Bem como o que Deus promete que vai acontecer, só irá acontecer também se Deus operar sobrenaturalmente na nossa vida. Mas tudo o que Deus promete vai se cumprir na nossa vida. Porque as suas promessas são dentro de uma aliança que Ele fez connosco em Cristo Jesus. E para todo aquele que está em Jesus, o Espírito Santo de Deus vai com toda a certeza guiar, dirigir, transformar, através da palavra de Deus, para que façamos o que é a sua vontade.